Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Os contratos de arrendamento, assim como, por exemplo, os contratos de trabalho, têm ao longo dos anos sido vistos como fontes de litígio e luta de classes. Muitos têm sido os grupos sociais e mesmo partidos políticos que alimentam a conflituosidade neste domínio da vida em sociedade para, no momento seguinte, procurarem tirar proveito. Não concordamos com essa visão ultrapassada da sociedade. Acreditamos numa sociedade plural, interclassista, na qual todos têm o seu papel a desempenhar e onde todos fazem falta e se complementam. O regime jurídico do arrendamento urbano deve ser visto não como um documento estático, repositório de uma relação de forças conjuntural de determinado momento, mas antes pelo contrário. Deve ser olhado como uma regulamentação de relações sociais e económicas dinâmicas e que os cidadãos exigem que sejam justas e fomentadoras do desenvolvimento social e económico. As três propostas de lei que hoje debatemos enquadram-se nesta visão que temos da sociedade. São três diplomas legais que visam acompanhar a evolução da vida em sociedade, enquadrando estas relações numa lógica de justiça e progresso social. A primeira nota de destaque é precisamente o facto de estarmos perante a discussão em simultâneo de todos os regimes de arrendamento: renda livre, renda condicionada e renda apoiada. Por diversas vezes, Sr. Deputados, se debateu nesta Câmara o regime da renda apoiada. No mesmo número de vezes se aprovaram recomendações ao Governo para que legislasse sobre o regime da renda apoiada. Muito bem esteve o Governo ao aguardar pelo momento oportuno para dar entrada na Assembleia da República do diploma tão ansiado. Momento oportuno que consiste na simultaneidade da sua apresentação com as alterações do regime jurídico do arrendamento que têm por base os relatórios e conclusões da Comissão de Monitorização da Reforma do Arrendamento Urbano. O diploma que o Governo nos remeteu e que hoje debatemos constitui um novo paradigma na abordagem dos contratos de arrendamento com renda apoiada. Tal como todos os apoios sociais, a renda apoiada é vista como transitória, como um instrumento que o Estado coloca ao dispor dos seus cidadãos que precisam, mas apenas enquanto essa necessidade existe. É uma expressa recusa em olhar para as carências sociais como irremediáveis e eternas. É a recusa em aceitar a pobreza como condenação a que alguns cidadãos e respectivas famílias estão condenados a título perpétuo. É a coragem em assumir que nem todos os cidadãos possuem as mesmas condições à partida e, como tal, o Estado deve apoiar os mais carenciados, mas é também o assumir que todos têm o direito a progredir social e economicamente e a evoluir de beneficiários do Estado e da sociedade para contribuintes desse mesmo Estado e sociedade. É a coragem em definir critérios de preferência na atribuição de habitação, favorecendo, entre outros, os portadores de deficiência e os idosos. É a coragem em assumir que as famílias não são todas iguais e que o rendimento do agregado familiar não pode ser o único elemento para a determinação da subsidiação do valor da renda, devendo a composição do agregado familiar ser também um fator importante a ter em conta. Senhores Deputados, desde 1990 que se aguardava pela revisão do regime da renda condicionada. Criada em 1981, esta figura jurídica não correspondeu às expectativas criadas, não tendo contribuído, como se esperava, para a redução do valor das rendas. Com a proposta de lei agora em discussão, acreditamos que está apresentado mais um instrumento de incentivo à reabilitação urbana, nomeadamente dos centros históricos. É respeitado o princípio da livre negociação entre as partes, mas é fixado um limite máximo da renda, indexado ao valor patrimonial tributável do imóvel, e a obrigatoriedade de sujeitar os fogos que tenham sido vendidos ou que venham a ser a um limite máximo durante 20 anos. Esta figura contratual é expectável que venha a ter uma grande utilização e que contribua para o incentivo à reabilitação urbana para o arrendamento. Senhores Deputados, regime do arrendamento urbano. Decorridos mais de 2 anos sob a sua revisão, em agosto de 2012, o Governo remeteu a esta Câmara um conjunto de alterações que, enquadrando-se na mesma ratio legislativa da revisão, dinamização do mercado de arrendamento, pretendem dar uma resposta a problemas identificados pela Comissão de Acompanhamento, traduzindo-se no desenvolvimento ou melhoria da revisão de 2012. Problemas que resultaram não da lei vigente, mas de dinâmica social e económica própria das democracias. No domínio habitacional, assistiu-se à drástica diminuição da construção ou aquisição de casa própria em favor do arrendamento. A necessidade faz o engenho
e rapidamente grande percentagem da população ativa interiorizou que o arrendamento se adequa melhor à mobilidade do emprego que caracteriza hoje o mercado de trabalho a nível mundial. A habitação própria, com as responsabilidades inerentes, começou a ser vista como um obstáculo à procura do melhor emprego, que por regra deixou de estar próximo de casa, principalmente nos casos de procura de novo emprego após falência da anterior entidade empregadora. Uma das propostas de alteração visa também o reforço da proteção dos arrendatários não habitacionais, bem como o alargamento do universo desses arrendatários. Isto porque também no arrendamento não habitacional surgiram graves problemas resultantes da crise económica com o sucessivo encerramento de estabelecimentos. Senhora Presidente, senhores deputados, o presente processo legislativo exige que a sua fase de especialidade conte com a participação de todos os partidos políticos, mas também da sociedade civil e das suas organizações, que não devem deixar de enviar para a Assembleia da República os respectivos pareceres ou de solicitar para serem ouvidos pela Comissão Parlamentar competente. Disse.